Meus amados irmãos, voltamos aí com o vídeo de número 3. Estamos aprendendo aqui sobre a carta de Éfeso, né? E nós estamos no tópico 2 da lição bíblica da escola dominical, que fala sobre os destinatários, né? Para quem foi destinadas. E nós aprendemos um pouquinho sobre a cidade de Éfeso, né? Como era a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., né? Era uma cidade muito grande, uma grande metrópole, tinha cerca de 500 mil habitantes, né? E é isso aí que nós estamos aprendendo. Agora vamos entrar no subtópico 2, que vai falar sobre a religiosidade de Éfeso. Então nós entendemos, amados irmãos, que a cidade abrigava o templo de Artemis, Diana, a deusa da fertilidade. Então ela abrigava ali o templo de Artemis, né? A deusa da fertilidade. Era construído em mármore, completamente construído em mármore, né? A economia da cidade ali, meus amados irmãos, ela dependia de milhares de turistas que a visitavam. Então a economia era voltada mais através do turismo, né? Era ali voltada através do turismo. Então milhares de turistas visitavam ali, tiravam fotos daquele lugar, que era onde era introduzida ali a sua economia. Então a maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual os seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Imagine só, Paulo entra lá e começa a ministrar, a pregar o que a Bíblia diz contra a idolatria. E ali eles vendiam, né, muitos nichos, né, várias coisas. E por isso que a cidade ali, quando Paulo começou a ministrar a palavra do Senhor, o povo ficou completamente alarmados com a pregação de Paulo. Mas Paulo não estava preocupado, ele pregava a palavra de Deus, ele ministrava a palavra de Deus. E esse é o objetivo de Paulo, ministrar sobre Deus, pregar o santo evangelho de Deus. E ali o povo, quando viu que Paulo estava pregando a palavra sobre a idolatria, o povo ficou completamente alarmado, porque a economia daquele país, né, era voltado para a venda de nichos, né, e muitas coisas feitas aí de prata, e era vendido dentro do templo, né, aqueles nichos era vendido dentro do templo. E quando Paulo começou a pregar, o povo ficou completamente alarmado diante desse fato. Então, agora vamos falar um pouquinho mais no subtópico 3 sobre a igreja de Éfeso. Então, Paulo, meus amados irmãos, evangelizou a cidade e seus redores durante 3 anos. 3 anos Paulo evangelizou ali a cidade de Éfeso, né? Então, nós entendemos que 3 anos ele ministrava a palavra de Deus, pregando o evangelho aos seus arredores, né? Quando chegou a Éfeso, né, o apóstolo encontrou 12 discípulos. Ele encontra 12 discípulos, os quais ele batizou nas águas, né? Ele batizou ali os 12 discípulos nas águas, né? E conduziu, né, a cada um dos irmãos a receber o batismo com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo está lá em Atos capítulo 19, versículo 5 até o 7. E em seguida, meus amados irmãos, ele evangeliza os judeus na sinagoga. Olha aí, Paulo encontra com os 12 discípulos, né? Batiza os 12 discípulos, conduz, ensina, mostra aos 12 discípulos como receber o batismo no Espírito Santo, né? E depois, em seguida, que Paulo ele vai lá na sinagoga, né, num espaço de 3 meses, e começa a ministrar para os judeus, né? Começa a ensinar, falar com os judeus, né? E como alguns dos judeus resistiram, né, ao evangelho, voltou para os gentios pregando num salão alugado na escola. Olha aí. Então Paulo pregava lá na sinagoga para os judeus, mas alguns resistiam.
e para que não se alarmasse, Paulo volta aos gentios, né? E numa escola, num salão alugado, ele começa a ministrar, né? Na escola de Tirano, né? E lá em Éfeso, Deus usa também Paulo poderosamente e a igreja cresce. A igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Então, você pode ver que o poder era tão grande, que Deus estava usando tanto, né? E aquela igreja crescia de uma forma espetacular, que até os lenços, né, e os aventais de Paulo eram usados para curar, né? Então nós entendemos aí que Deus usava-o poderosamente, o poder era muito grande naquela época. Então, meus amados irmãos, grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Então aqui, alguns que passaram, Apolo ministrou ali, foi instruído por Priscila e Áquila, né? Timóteo também foi designado para pastorear a cidade, né? Como está lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo número 3. E o segundo também é Irineu, 130 a 202 depois de Cristo. Bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja ali em Éfeso. Então, muito bem. A saudação, subtópico do número 4, do tópico 2, vai falar a saudação epistolar. Então, a saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis de Cristo Jesus. Olha aí. Então, Paulo, em sua saudação, ela é tão breve, né? E todos os escritos dele, ele dirige aos santos e aos fiéis em Cristo Jesus. Então, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus, né? Agora deixa eu fazer uma pergunta: você é propriedade particular de Deus? Eu sou propriedade particular de Deus. Então nós devemos nos colocar diante de Deus e falar: eu sou uma propriedade particular do nosso Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados irmãos, Paulo os cumprimenta com as palavras de graça e paz. Então, Paulo cumprimentava com a palavra de graça e paz. Graça e paz. Então, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus, né? Então, aqui nós entendemos que, quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia. Então, provenientes, meus amados irmãos, de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, nós entendemos aí, meus amados irmãos, que quanto aos destinatários, né, a maioria deles eram intérpretes, considerando que a epístola era uma carta circular. Então, era uma carta circular e era destinada aos cristãos, né, de maioria gentílica. Então, a maioria dos cristãos é gentílica, né? E esta carta era uma carta circular destinada a eles, né? Das igrejas ali da Ásia, né? Então, proveniente de Éfeso, uma das maiores metrópoles, ou seja, a maior metrópole ali daquela região. Muito bem, agora nós vamos entrar no vídeo de número 4, né? Nós vamos entrar no vídeo de número 4, onde nós vamos... muito bem. Número 4, o vídeo de número 4, onde vai falar no tópico 3, né? O propósito e a mensagem. Qual é o propósito da mensagem, né? O propósito principal da mensagem, onde que nós vamos chegar aí na conclusão e o encerramento desse ensino da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, peço para que você curta, se inscreva, né? Deixe o seu like aí no nosso canal, né? Se inscreva para que ative o sininho
para que este ensino possa chegar sobre você, né? O ensino da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Amém.